A gente tem até essa arte aqui que mostra os números desde 2019. O São Paulo não conseguia 5 vitórias consecutivas no campeonato. É um São Paulo que embala vencendo contra o Corinthians, vence o Juventude, vence o Fluminense, vence o Internacional e vence o time do Vitória. E o Sim, muito bom dia para você. Queria que você falasse um pouco primeiro, né? Claro, antes da gente projetar o jogo aí contra o Atlético Nacional, falar de Copa Libertadores, cara, queria que você falasse um pouco da mudança de patamar que teve o São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? E o quanto você acha que isso é importante também pensando em mudança de foco para as Copas. Muito bom dia, sim. Bom dia, Gabi, Chacon, Renan, galera do chat. Cara, a mudança do patamar é nítida, né? Me coloca numa posição de perigo em dizer até que nosso time está tirando o pé em alguns momentos, com tamanha tranquilidade que os meninos estão sentindo dentro de campo, né? O São Paulo começa o jogo, faz ali 10 minutos, 12, bem forte. Em 2 minutos já tinha tido 2 chances de gol. E aí depois dá aquela tirada de pé, o Vitória dá uma igualada, e aí no final do primeiro tempo aí faz o gol, tira o pé ainda mais. Eu acho que os meninos estão numa confiança assim, até perigosa, porque o jogo fica 1-0, fica aquele 1-0 perigoso, sabe? O São Paulo melhor, buscando o jogo o tempo todo, mas não estava com aquela segurança defensiva. O Sport chegava às vezes e muito por conta que o São Paulo tira o pé. E aí depois, quando tem as substituições, que entre o Luciano, entre o Lucas, aí fica, dá uma melhorada boa na parte técnica ali de tomada de decisão, faz o segundo gol e poderia ter feito mais. Assim, eu confesso, já falei isso algumas vezes, vou até ser chato, mas eu não achei que a mudança de patamar ia ser tanta assim, de um time para que não dava um chute a gol durante 1 hora ali, 45 minutos, mudar o patamar de conseguir controlar o jogo, acelerar, desacelerar, conseguir fazer esse nível de apresentação em casa, perante o seu torcedor e fora de casa, é uma coisa que, cara, tá me iludindo, eu tô bem iludido, tá? Não, de novo, não acho que o São Paulo é favorito a nenhum dos dois títulos que está disputando, nem ao Brasileiro, nem a Copa Libertadores, mas a mudança de patamar ela é gritante. E aí, cara, a gente vê também jogadores como o próprio Rodriguinho confiante, mais confiante, querendo mais participar do jogo. O Rodriguinho tá entendendo que é legal de ver também o Rodriguinho jogando, porque no começo ele estava muito ansioso. E hoje ele já percebeu que o toque e passa funciona muito para ele. Tanto é que a jogada do primeiro gol é muito assim, né? Então o Rodriguinho ele pode intercalar uma individual e duas coletivas, uma individual, duas coletivas. A movimentação dele da direita para a esquerda é muito boa também, ele é muito técnico. E aos poucos ele vai pegando confiança. O próprio Mike, que eu me vi muito no Mike, tá? Nessa estreia dele como titular, o Mike faz um primeiro tempo bem nervoso, assim. Ele tava, poxa, tô saindo de titular, talvez a minha chance da vida. Ele estava bem ansioso no primeiro tempo e no segundo tempo ele já estava mais tranquilo, relaxado, já conseguiu ter uma tomada de decisão melhor. É muito forte, o Mike não foge da porrada. Ele deu uma dividida com o cara lá que eu fiquei com medo do juizão inventar alguma coisa ali, que ele foi bem em cima, mas graças a Deus não deu nada. Mas, cara, gostei do Mike, o próprio Patrick que entra também, fez ali boas jogadas. Luan também, cara, não é muito forte, você é louco. Cara, então, tipo assim, quando o coletivo funciona, né? Quando o coletivo tem um padrão, funciona, o individual aparece. E aí, cara, aparece o Luan sem ritmo de jogo pisando dentro da área. Aparece o Patrick um pouco mais leve, sem aquela pressão, o Mike nem bem, o Rodriguinho, jogadores que até pouco tempo atrás era inimaginável a gente pensar, tipo, putz, eles não vão jogar, empresta logo, que eles estão ocupando espaço, recebendo salário e não vão jogar, e não. Eu acho que esse balanço, assim, pô, a entrada do Lucas é muito boa. Vejo o Lucas um pouquinho, acho que ele ainda tá com um pouquinho de dor, tá? Sinceramente. Acho que vai levar um tempo ainda para ele se adaptar, para ele se encontrar dentro de campo ainda com esse, digamos, eterno problema, assim, né? Que vai incomodar ele por um tempo. Mas, cara, a entrada do Lucas, do Luciano, do próprio Luan já dá uma cara técnica muito. A gente já era melhor que o Vitória, com a entrada deles fica ainda melhor.
Então, cara, foi um baita jogo do São Paulo, assim, que dá uma iludida. Eu tô bem iludido. Boa, e assim, ó, essa ilusão compartilhada aí por parte da torcida após essa vitória. Renan, muito bom dia para você. Queria que você comentasse não só em relação ao jogo, né, em relação a essa vitória e a quinta vitória consecutiva, mas em relação ao ponto de tranquilidade mesmo que o São Paulo chega para as Copas, né? Tem aí agora apenas Copa Libertadores para a Copa, melhor dizendo, caiu na Copa do Brasil e a gente comentava a forma que foi eliminado doeu, mas fosse para escolher, talvez no começo da temporada, qual competição você ia focar, acho que todo mundo escolheria Brasileiro e também Copa Libertadores, né? Então o São Paulo tem esse caminho aberto. Queria que você falasse desse momento também do tricolor, Renan. Bom dia para você. Bom dia, Gabriel, Chacon e Ilcinho, toda a galera aí, muito bom dia, ótima semana para todo mundo. Bom, primeiro, eu só queria falar uma coisinha antes, que o Ilcinho falou no final a respeito do Lucas. Ele tá com um pouco de dor. Ele vai ter que aprender a conviver com a dor. O jogador de alto rendimento, o atleta de alto rendimento, um dos trabalhos dele, mental, é saber conviver com dores. É saber conviver, muitas vezes, com algum tipo de limitação e, mesmo assim, ele ter que ir, né? Eu, por exemplo, eu joguei assim, praticamente minha carreira inteira com algum tipo de dor em determinados momentos. O Ilcinho com certeza também. E vai ser o momento do Lucas, já mais perto do fim da carreira, saber conviver com essa dor, saber se preparar da melhor forma, saber estar forte o suficiente para suportar essas dores que vão fazer com que ele jogue no máximo possível, no melhor rendimento possível diante daquela dor. Mas quanto ao São Paulo, para não ficar muito repetitivo, acrescentando ao que o Ilcinho disse, que eu concordo com tudo, passa pelo aspecto psicológico esse jogo também, né? Depois de uma eliminação, pelas circunstâncias que foram, né? Mesmo o Rafael ter sido expulso no começo do jogo e tal, mas pelas circunstâncias que foram, o jogador ele quer um próximo jogo o mais rápido possível para jogar, ganhar, jogar bem e já a confiança voltar ao natural, que é o natural desse time do São Paulo, desse São Paulo do Crespo, né? É o natural, né? Para não criar dúvida, nem fora e nem dentro do plantel. Foi eliminado, aí vamos supor que vai contra o Vitória, joga mal, não ganha. O São Paulo voltou ao normal. Não, o normal do São Paulo é isso. É esse time do Crespo, é o normal. Com um jogo sempre muito equilibrado, um jogo sempre controlando o jogo, ultrapassagens o tempo todo, gerando espaço o tempo todo em todas as posições. Mais uma vez um jogo muito bom e passa pelo aspecto psicológico também o quê? Luan, importantíssimo. A entrada boa do Luan, parte psicológica dele. Patrick, a mesma coisa. O Mike, que concordo com o Ilcinho, estava meio... acho que um pouco de falta de confiança, pode ser, Ilcinho, assim, é a oportunidade da minha vida, se eu errar, eu nunca mais jogo, se eu não for bem, eu nunca mais entro em campo com a camisa de São Paulo, acaba a minha carreira. Essas coisas que passam na cabeça do jogador e que eu acho natural, é o que a gente chama de tempo de maturação. E à medida que o jogo vai passando, que ele vai acertando, ele vai se soltando, a confiança vai vindo e ele, qualidade, ele é baixinho, mas uma força, cara, impressionante, né? Impressionante a confiança que o Rodriguinho tá. Então, esse é o normal do São Paulo, o que nos passa muita confiança. O que não sei se eu estou tão iludido quanto o Ilcinho, mas a minha preocupação agora é o PSG no fim do ano. Que ilusão, aí já é demais. Não, mas falando sério, dá sim uma esperança de o time competitivo da forma que está, né? Da forma que tem jogado, tanto dentro quanto fora de casa, dá esperança sim de que você pode conquistar alguma coisa importante no ano, que você pode ter um ano aí, um restante de temporada tranquilo no Campeonato Brasileiro, na busca por uma vaga direta na Libertadores, e mata-mata a gente sabe como é que é, cara, tem possibilidade sim. Sinceramente, o aspecto psicológico desse jogo foi muito mais positivo do que qualquer outra coisa, para a gente chegar agora lá na Colômbia, Gabriel, e conseguir a manutenção dessa confiança, a manutenção de um padrão de jogo, de uma intensidade, de uma identidade, faz com que a confiança sempre esteja ali dentro do plantel.